TheForest.com. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A minha continência para vocês. Sejam bem-vindos ao canal Bira Monteiro, né? Hoje sem o Faria. Não sei o que aconteceu com o Faria. Eu acho que ele está chateado pela vitória do Santos em cima do Palmeiras. E mais chateado ainda porque o Flamengo, né? Meu Flamengo agora tá mais isolado ainda. Sinto muito, Faria. Mas como o Faria passou a pauta para mim, e como essa é mais uma vez que ele deu um bolo na minha cara, independente de bolo do Faria ou não, eu vou ter que tocar a pauta para frente. Vamos para a primeira pauta então, pessoal. Olá, eu fico muito feliz quando eu passo em aeroportos e as pessoas me abordam, e como me abordam, dizendo que estão me seguindo no YouTube. Muito obrigado aí, e vamos chegar a 1 milhão, né? Agora eu pedi para o pessoal não apertar tanto a minha mão, eu volto com hematoma na mão, né? Porque tem gente aí que está fazendo academia, né? E pensa que está fazendo teste de pressão, né? Na hora dos cumprimentos, só está entusiasmado, e eu entendo. Mas, enfim, estou de volta aqui ao ninho habitual. E vamos ao comentário de hoje. Não esqueça de dar o seu like se gostar. Se não está inscrito ainda, inscreva-se, traga outros e vamos para 1 milhão. Bem, eu disse ontem que a principal notícia de ontem era o problema Bolsonaro versus PSL, né? Que ele falou que o presidente do PSL, Luciano Bivar, está queimado, que esquece o PSL. Ele deu uma entrevista para o antagonista, para o Dantas, para o Cláudio Dantas, né, sobre isso. Então, eu vou dar uma resumida na entrevista para vocês sentirem o que está acontecendo, né, de que Bolsonaro está reclamando. Né. Ele está reclamando agora, há tempo, antecipadamente, para que o partido não tenha surpresas na eleição municipal do ano que vem. Né? Ele está se queixando da postura da cúpula partidária em relação às eleições municipais. Ele diz: o PSL tem que se acertar. Cada estado tem que ter um comandante, tem que se organizar, tem que ter um compliance, investir fundo partidário. Depois eu quero falar um pouquinho sobre essa história do compliance, né? Depois que a gente puser as outras considerações dele. Ele diz que tem que ter esse compliance para receber denúncias, né, com transparência, né, que o PSL pega mais de 8 milhões por mês do fundo partidário. Imagine o que ele vai dizer agora. Mas espertalhões queimam a largada para 2020, olhando o próprio umbigo, né? Nem todos os diretórios receberam. Eu estou fazendo um resumo da entrevista. A bancada é grande, mas tem que deixar de lado a vaidade, a arrogância, a petulância de alguns. Isso eu noto. Mas não são todos os parlamentares. Temos parlamentares excelentes. É mais a executiva que tem que mostrar que é diferente. A direção impôs líderes na Câmara do Senado que não foram escolhidos pela bancada, não foram eleitos pela bancada. Então eu queria fazer uma consideraçãozinha aí sobre esse compliance, essa palavra estrangeira, né, que no fundo, quer dizer um composto de razões éticas, de compromisso com a sociedade onde atua uma empresa, né? Mas nesse caso aí é mudar o partido, participar de uma mudança de cultura partidária. Eu anotei aqui algumas observações, né?
ser exemplo para os outros, né? Isso é de conversa com um integrante do partido que percebeu as coisas, né? Tem que estar comprometido com sua comunidade, com a ética, né? A administração do partido tem que ser exemplo de virtudes. Transparência, legalidade e eficiência, com órgãos internos de controle para receber denúncia, fazer auditoria em ações suspeitas que expõem o partido, né? E não é só compromisso com o eleitor, compromisso com a comunidade, com a população, mas também há um compromisso mais acima, porque usa dinheiro público do fundo partidário. Eu estou falando nisso que é para servir para qualquer partido, né? Se alguém quiser mudar o país, tem que mudar os partidos políticos, né? Fala-se em reforma política como a mãe de todas as reformas, para mudar a representatividade, a representação, deixar mais autêntica. Eu, por exemplo, acho que tem que ser voto distrital, que aproxima mais o representante do representado, o mandante do mandatário, né, e vice-versa. Mas é isso, isso serve para todos os partidos, esse compliance de que fala o presidente da República, que é PSL, né, nessa entrevista do antagonista. Bom, vamos à frente. Risível uma conclusão do Tribunal Superior Eleitoral. Aprovou, com ressalvas, as contas de campanha de Aécio Neves. Eleição de 2014, gente. Se ele tivesse sido eleito, ele já teria sido presidente, já teria ido embora. E agora que a Justiça Eleitoral aprecia as contas dele dando soluções. Ou seja, não funciona, estão perdendo tempo. Podem fechar o tribunal, então. Isso é perda de tempo, né? Reúne uma comissão para fazer eleição de 2 em 2 anos, mas não adianta nada. Por isso mesmo que está lá a proposta de transferir alguns crimes eleitorais, lavagem de dinheiro, corrupção. Não tem condições de examinar a prestação de contas. É uma coisa meramente burocrática, porque está previsto na lei. Isso não é só risível, é ridículo, né? É perda, é jogar dinheiro do contribuinte fora, né? Com um tribunal lá cheio, todo preparado. Põe lá uma autarquia para fazer a eleição. Mas esse episódio mostra, né? Demorou 4 anos, assim como tem acontecido, que demora, o sujeito que tomou posse irregularmente e ilegalmente, cometendo os maiores absurdos, as maiores truculências, né? Uso do dinheiro público, etc. O tribunal vai ter uma decisão depois que a pessoa já cumpriu o mandato todo, né? Não dá para voltar a máquina do tempo atrás. O H.G. Wells não existe mais, né? De inventar uma máquina do tempo e viveu o passado. Petróleo da Venezuela, né? O que se diz é que esse petróleo que foi despejado ao longo das praias do Nordeste é venezuelano. Isso é fácil de constatar pela consistência, as moléculas, a consistência química desse petróleo, né? Então dizem que é venezuelano. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que foi um despejo criminoso. Lá no fundo a gente fica imaginando, será que tem a ver alguma coisa com a refinaria Abreu e Silva, que seria uma joint venture Brasil e Venezuela, meio a meio, só que a Venezuela não entrou com a parte dela, que o país quebrou com esse regime esquisito, né? Mas o governo venezuelano nega, dizendo que não tem nada disso, que nenhum navio venezuelano jogou petróleo na costa brasileira. O ministro da Defesa disse hoje, aliás, no fim do dia, que não dá para afirmar nada ainda, né? Ainda está havendo investigação. E queria registrar, Dia da Criança, as solturas para festejar o Dia da Criança, né? A dona Nardini, né, matou a filha, mas vai festejar o Dia da Criança. A dona Richthofen matou os pais, vai festejar o Dia dos Pais. A dona Kodama matou e esquartejou o marido, vai festejar também, né? Para a gente pensar a respeito disso. E, por fim, domingo também vai ser a canonização de uma brasileira autêntica. Nasceu no Brasil, Irmã Dulce dos pobres,
Vão para lá o vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara, o procurador-geral da República, que é baiano, o ex-presidente José Sarney, né, e milhares de baianos vão para lá. Eu diria que isso foi informação do Nizam Guanais, que acompanhou as obras de lá, que está envolvido nisso, conta que Irmã Dulce tinha milhões para pagar no fim do mês com a ampliação do hospital, né? E ela dizia, olha, eu não estou preocupada com isso. Esse é um problema de Santo Antônio. Santo Antônio é que vai ter que resolver. Sabe quem era o Santo Antônio? Antônio Carlos Magalhães, que foi governador da Bahia, foi ministro, foi senador, né? E eu acho que nessa canonização, então, o Santo Antônio ACM pega um pouco dessa santidade. De Brasília, Alexandre Garcia. Pessoal, comentar Alexandre Garcia é muito difícil. Vamos dizer que eu vou dar o meu pitaco aqui. Mas, quando ele fala dessa palavra compliance, quando o presidente da República se refere ao PSL, é que quando o presidente estava procurando a sigla para ele se candidatar, porque precisa, ele até fala que isso é vamos dizer assim, um defeito da nossa legislação eleitoral, ele queria que esse compliance, ou seja, esse limite de regras sejam estabelecidos. Inclusive eu lembro muito de ver dizendo que houve alianças de partidos em alguns estados separadamente, como era comum acontecer antigamente. E ele disse, não, eu desautorizo essa aliança. E ele tinha essa capacidade porque, na verdade, ele não era o presidente do partido, mas quem transformou o PSL no que ele é hoje foi justamente Jair Messias Bolsonaro. Hoje, com certeza, mesmo que esses nossos queridos repórteres, né, as pessoas da imprensa falem que não, hoje o Bolsonaro não cabe dentro do PSL. O PSL é pequeno para ele. Essa é uma verdade. Por mais que ela doa, por mais que muitos não gostassem de perder a presença do presidente, eu acho que se deve um pouco mais de respeito, deve se pensar um pouco mais naquilo que o presidente está falando, que quando ele invoca essa palavra compliance, ele está justamente invocando tudo aquilo que ele vem pregando desde o início da campanha dele, ok? Portanto, eu acho melhor que nesses bastidores, eu não sei como é que vai ser, porque eu não tenho contato com isso, pensar duas vezes em ter a saída do presidente da República do partido. Aliás, eu sempre comento isso por Faria, o presidente da República, num partido, ele deveria ser levado mais em consideração, né? Deveria ter mais respeito por ele. Eu não vi nenhuma convenção ainda ovacionando realmente, tirando a primeira, quando lançaram a candidatura do presidente da República após eleição. E para esse lance de estar queimado, etc e tal, que o presidente deixou escapar, é porque deve ter alguma rusga interna no partido. Portanto, a gente fica observando para ver o que vai acontecer. Isso aí ninguém sabe mesmo qual é o problema maior. E é claro que o boom do partido vai ser na campanha para vereador e prefeito. Porque se não houver esse reforço agora, o partido está fadado nas próximas eleições para deputados federais, deputados estaduais e para presidente da República, talvez não conseguir emplacar seu candidato. Essa é a minha opinião sobre a primeira parte. A parte do petróleo, nós já falamos aqui, não pode-se acusar a Venezuela, pode-se dizer que até que o petróleo vazado é venezuelano, mas não se pode dizer exatamente que foi a Venezuela que jogou o petróleo lá. Portanto, carece de investigação, como o próprio Faria falou, enquanto não tiver investigação minuciosa, eu não vou me manifestar diretamente em relação a acusar. E se foi um outro cargueiro que comprou o petróleo da Venezuela e por algum motivo técnico deixou cair no mar. Agora dizer que foi transbordo de navio, dizer que foi navio que naufragou, isso aí não nos cabe nos esperar que as autoridades tomem suas providências. Dia das Crianças, né? Já comprou seu presente para sua criança? Pois é, o presente dos presidiários está aí, o saidão, né? Saidão do Dia das Crianças para bandido que matou pai, que matou marido, que matou qualquer pessoa que seja, que cometeu delitos. Olha, no Brasil fica aquela sensação de que parece que bandido tem mais direito do que o cidadão comum, porque nós vamos ter que conviver com essas pessoas que fizeram crimes, né, e que estão soltos hoje, podendo cometer novos crimes. Eu tive minha casa assaltada uma vez,
lá quando eu morava em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, por um ladrão, né, que tinha saído num saidão. Ele saiu no saidão, já devia estar acompanhando a minha casa há algum tempo, sabia que eu era oficial e tirava serviço, por algum motivo ele sabia até o dia que eu estava de serviço, foi lá e fez a limpa da minha casa. Sorte que me avisaram com o tempo, eu ainda consegui recuperar algumas coisas, mas foi muito difícil para mim saber que a pessoa que me roubou era uma pessoa que estava num saidão, tá certo, gente? E Irmã Dulce, finalmente. Essa canonização da Irmã Dulce é mais do que merecida. Nós não estamos discutindo a Irmã Dulce em si, nós estamos discutindo aqui a rebelia, né? Rebelia não, vamos falar melhor. Nós estamos discutindo aqui a farra, né? Com as passagens, com as hospedagens, com as diárias em dólar, né? Tinha uma grande quantidade de pessoas, que eu já falei sobre isso antes, não vou comentar, até porque eu não quero ser direto, fizeram em relação à Irmã Dulce. Eu acho que ela não ia ficar nada satisfeita sabendo quanto que de dinheiro foi gasto com o deslocamento da grande comitiva brasileira até Roma. E, sabiamente, tanto o presidente da República quanto o PGR, né, o chefe do Ministério Público Federal, além de baixar uma portaria, o MPF, né, eles decidiram, os dois, ficar aqui no Brasil e aproveitar e fazer e dar suas homenagens à Irmã Dulce em território brasileiro, que eu acho que é o que ela mais gostaria. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha que falar, então vamos para o próximo assunto. O ministro Ricardo Salles esteve na Comissão do Meio Ambiente e, mesmo depois de vários ataques e ofensas, mostrou aos pseudo-ambientalistas quem são os verdadeiros culpados pela degradação. Nós tivemos, nos anos do presidente Lula, o triplo de queimadas do que nós tivemos nesse ano. Por favor. O senhor poderia citar quem informou isso? Não, dado é do INPE. Você pode compartilhar nosso conteúdo no Facebook. Basta entrar em nossa página Verdade Política e clicar na aba YouTube. Lá você encontrará todos os vídeos postados no canal. Para compartilhar, basta clicar em Share e publicar no Facebook. A audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara dos Deputados teve um propósito puramente político. Devo admitir que já vi muitos papelões programados pela esquerda, mas eu sou sempre surpreendido. Possivelmente tutelada pela esquerda, a Mídia Ninja, uma rede de mídia de esquerda defensora de black blocs e que no passado recebeu dinheiro público, esteve na audiência com o objetivo de constranger o ministro. Um jovem representante do tabloide desinformativo entregou um troféu gambiarra e afirmou ser o prêmio Exterminador do Futuro. Nessa altura, já estava claro que a audiência teria como único propósito a produção de videozinhos da lacrosfera esquerdista. Por este motivo, vou mostrar a verdade dos fatos, não os vídeos lacradores da esquerda, mas a cobertura de como realmente foi essa audiência, que teve como destaque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Já no início, duas deputadas partiram para o ataque. Nas perguntas, o velho discurso panfletário da esquerda, que procura desqualificar a pessoa e não os argumentos. A velha retórica do capitalista malvado, que quer destruir as florestas. Primeiro, a deputada Fernanda Melchione do PSOL, cuja oscilação de tom e a prepotência resultam em um certo desconforto aos ouvidos. E já adiantando a minha defesa, deputada, o que eu disse não é misoginia. Você é apenas chata mesmo. Ela já começou bem errada, mencionando o discurso da ativista Greta, a queridinha de George Soros. Eu começo com uma frase que a jovem Greta Thunberg fez no seu discurso na ONU, que ela dizia que nós estamos no início de uma extinção em massa, e tudo o que vocês falam gira em torno de dinheiro e um conto de fadas de crescimento econômico. Com toda a verdade da frase da Greta e dos jovens que organizaram a greve mundial climática, no caso do Brasil ainda é pior, ministro, porque vocês não só falam, vocês fazem. Vocês abriram as porteiras para acelerar o desmatamento, infelizmente, na Amazônia e o aumento do número das queimadas. Depois emendou com os cortes, esquecendo que os contingenciamentos são decorrentes dos desgovernos petistas. E encerrou com uma ofensa que devo admitir que fiquei na dúvida. Não sei se a troca de artes cênicas para artes cínicas foi proposital. Vocês estão cortando recursos em áreas essenciais para o orçamento do ano que vem, fato já visto no contingenciamento desse ano, que combinado com uma ação conjunta do governo, abriu sim, lamentavelmente, as porteiras
para as forças mais atrasadas. E eu acho que o debate também é global, porque o mundo está vivendo essa emergência climática. 97% dos cientistas concordam e comprovam isso. Uma greve enorme do clima foi montada em vários países do mundo e o senhor se move por uma emergência ruralista. E o senhor costuma reiteradamente ou faltar com a verdade, ou tergiversar, ou sair dessa comissão para não responder às perguntas postas. Eu diria que o senhor deve ter feito uma segunda graduação de artes cínicas, porque, infelizmente, o que o senhor está fazendo sim é o extermínio do futuro. A segunda deputada a lhe questionar foi a indígena Joênia Batista, do partido Rede Sustentabilidade. Ela questionou o desmatamento e afirmou que o ministro está iludindo americanos e europeus com seus dados. Dados que ela questionou, já que não corroboram com seu discurso. E o senhor afirmou, senhor ministro, em julho, que o desmatamento da Amazônia está praticamente zerado. Como o ministro do Meio Ambiente comprova essas afirmativas diante de fatos dos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu mais de 3 milhões e 300 mil hectares de florestas. O senhor andou nas últimas semanas nos Estados Unidos e Europa tentando iludir pessoas, instituições, a imprensa internacional e afirmações sem dados correspondentes, discursos que não correspondem à realidade dos fatos. A indígena também colocou nas costas do ministro o derramamento de óleo na costa nordestina e pediu seu afastamento. O senhor acha que depois desses 10 meses de uma desastrosa gestão no Ministério do Meio Ambiente, o senhor deve continuar a ser ministro? Ataques aos órgãos de proteção ambiental e agora no derramamento de óleo no litoral do Nordeste? Ministro, as queimadas na Amazônia esse ano bateram índices altíssimos com esses... Concluindo, deputado. Esses anos comparados anteriores, né? Diversas análises já demonstraram a ligação entre os discursos do presidente e dos seus próprios discursos com isso, sobre como é repugnante e como isso, como por si só, já deveria ter sido justificado a sua saída do cargo, né? Inclusive, nós pedimos seu impeachment, para lembrar disso. Espero que o Supremo responda positivamente. O derramamento de óleo no Nordeste foi muito suspeito, pois se estendeu entre uma longa linha na costa nordestina, o que não condiz com o acidente, que possui um ponto e depois se arrasta pelas correntes. Investigações da Marinha e da Petrobras verificaram que o petróleo possui a assinatura do óleo da Venezuela, que apresenta a viscosidade de um piche. E exatamente por este motivo que as ações acabaram se complicando, pois a densidade do óleo faz com que o material poluente não se estabeleça na superfície. O presidente Bolsonaro não descartou a hipótese de uma sabotagem. O ministro Ricardo Salles afirmou que há duas narrativas, e que graças às mídias, os ambientalistas simplórios criaram um quadro inexistente no Brasil. As colocações trazidas aqui pelos deputados e deputadas têm absoluta narrativa com o debate que se trava desde o início do mandato, que são visões diferentes de como harmonizar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Como até circulou um vídeo por aí, os ambientalistas simplórios versus aqueles que entendem um mecanismo de incentivos adequados para a manutenção do meio ambiente. E claro, para reforçar as argumentações do ministro, eu quero trazer uma fala absurda do ex-ministro do Meio Ambiente de Lula e atual deputado estadual Carlos Mink, que afirmou que a política ambiental de Bolsonaro acelera o fim da humanidade. E a única coisa que acelera o fim da humanidade são matérias como esta. Com relação ao questionamento descalabro da deputada Fernanda Melchioni sobre os contingenciamentos, que ela chamou de cortes, Salles foi educado e preciso na resposta. Evidente que há uma fragilização da estrutura, e nesse aspecto também questão levantada pela deputada Fernanda, e que se iniciou, fragilização essa, se iniciou em gestões anteriores. Não começou em 1º de janeiro de 2019. E ela tem uma grande dificuldade de ser revertida, principalmente, aqui citado pela deputada, os cortes orçamentários, cortes esses que são a necessária adequação à lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos e todos os princípios mínimos de lidar com a coisa pública de maneira responsável, são frutos justamente da inadequada gestão do dinheiro público de gestões anteriores. Portanto, os cortes não eram uma opção do Ministério da Economia, mas uma imposição dos fatos. Ricardo Salles respondeu à deputada indígena, afirmando que o desmatamento é na casa do zero e não zero.
e que ainda há dificuldade de saber a legalidade das áreas desmatadas. Na região da Amazônia, que é o nosso tema aqui, nós nunca dissemos que o desmatamento é zero. O que nós dissemos é que, numericamente, o percentual daqueles 8 mil quilômetros já são 0,16 ou 18%. Então, ninguém disse que é zero. Dentro desse desmatamento, nós ainda temos um problema grave, que é a delimitação daquilo que é ilegal ou ilegal, ou legal. Aquilo que é feito de acordo com a legislação e fora da legislação. Salles também afirmou que houve um esforço por parte do governo sem precedentes. Nós fizemos, deputado, um grande esforço de fiscalização, sem precedentes, inclusive, que foi a decretação da GLO pelo presidente da República com viés ambiental. O mês de setembro, por exemplo, foi o menor índice de queimadas dos últimos 6 anos. A contenção de número de queimadas, resultado imediato desse trabalho da GLO. A GLO, ou GLO, que o ministro se refere, é o emprego das Forças Armadas em uma operação inédita, de garantia da lei e da ordem em prol da Amazônia Legal. O deputado Júlio Delgado, o vice-líder do Partido Socialista do Brasil, teve a infelicidade de afirmar que em 2019 foi o pior período ambiental. Que não nos convence, deveria ser muito bem implementada se nós tivéssemos a Conferência do Clima aqui, para talvez convencer os de fora, porque os daqui, até então, não estão satisfeitos com as atitudes que estão sendo tomadas pelo ministro neste ano, neste governo, que não tem mostrado a sua atuação ambiental. Muito pelo contrário, vivemos um verdadeiro inferno astral no pior período ambiental para o país, que é o ano 2019. E claro, sabendo dos dados históricos, coisa que a esquerda prefere esquecer, Salles fez questão de lembrá-lo quem de fato foi responsável pelo maior desmatamento da Amazônia. Com relação aos dados históricos, os anos, quer seja pelo desmatamento ou pelas queimadas, nós tivemos, nos anos do presidente Lula, o triplo de queimadas do que nós tivemos nesse ano. O triplo. No ano da presidente Dilma, ministro, 2 poderia vezes. Citar, me permita, ministro, Por favor. o senhor poderia citar quem informou isso? Não, dado é do INPE. Desmatamento, 2004, 3 vezes. Deputados, eu peço para que a gente mantenha a ordem aqui. Está indo bem até agora, por favor. As versões não são corroboradas pelos fatos. Os números de 2004, 2005, 2002, 2003, 2010 são muito piores do que os de 2019. Apenas ressaltando que a queda do desmatamento a partir de 2005 só foi possível com a evolução tecnológica e a utilização de satélites, que já era comum na maioria dos países desde a década de 90. E para finalizar, Salles respondeu sobre o vazamento do óleo na costa do Nordeste. Esse incidente do litoral demonstra a importância justamente de um licenciamento, de um modelo e de um sistema que seja de contenção de danos bastante eficiente. Esse petróleo que está vindo, muito provavelmente da Venezuela, como disse o estudo da Petrobras, é um petróleo que veio por um navio estrangeiro, ao que tudo indica, navegando próximo à costa brasileira, com derramamento acidental ou não, e que nós estamos tendo enorme dificuldade de conter. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. Pessoal, vocês conhecem o meu jacaré, o Jacarildo? Aí ele ouviu essa matéria aí também, sabe? Eu tô com dificuldade para mostrar o Jacarildo. Oi, Jacarildo. Aí ele quer falar comigo. Ah, tá. Ó, o Jacarildo já viveu mais de 1 milhão de anos, tá? Pega o peixinho dele, né? Aí o Zé Cochá até ia falar, não pode pescar o peixe. Esse aqui é o Jacarildo, meu jacarezinho de estimação. Bom, vamos falar aí sobre essa... Para começar a conversa, esses puxadinhos daquele partido dos traidores lá, nunca vão estar satisfeitos com nada. Ainda mais quando eles levantam uma bandeira que é só porque eles são arautos da catástrofe, né? Marcianos ambientais, ecumaníacos dos fins dos tempos, né? Então quer dizer que o mundo vai acabar depois do governo Bolsonaro. Nossa! Olha, essa GLO ambiental eu nunca vi na minha vida.
Claro que eu sou muito moderno, tenho só 26 anos de serviço, mas da minha vida de oficial eu nunca tinha ouvido falar do GLO ambiental. Olha que aqui no Pantanal tem queimadas muito grandes também na época da seca, assim como tem encheias, e Marinha, Aeronáutica, Exército sempre apoiaram da maneira que pôde, claro, o Pantanal é de todos nós. E nunca ouvi falar também de ninguém preocupado com o Pantanal em relação a Pantanal está acabando, coisa parecida, né? É um ecossistema tão importante quanto a Amazônia, acredito que seja, eu acredito que sim, mas não tem tanta briga por esse ecossistema, porque ele não tem, graças a Deus, tanta riqueza enterrada como tem na Amazônia, óbvio, né? E aí se tenta criar os países fictícios dentro da Amazônia, e como eles não conseguiram criar os países fictícios, né, com compra de terras, agora eles estão querendo bater. Mas bater em quem? No atual ministro, no Ricardo Salles? Mas, rapaz, vão apanhar feio. Só vem com ilações, com conversinha, com chateamento, com briga, com acusação, com nada. Nunca se fez tanto pela Amazônia como nesse período. Os milhões que foram gastos, aí vamos mandar a tropa. Não, a tropa já está lá, já conhece a realidade, já sabe até onde é que são os locais de incêndio, porque a tropa já vive lá há muitos e muitos anos, antes de alguém saber aí que existia Amazônia. Já estava lá o soldado, já guarnecendo a fronteira do Brasil. Portanto, comentário para essa defesa do Ricardo Salles aí é que ele bateu nesses caboclos aí e eles já saíram de lá chorando. Não entendem nada de ambiental, da minha opinião, não entende nada. Esse pessoal aí só fazem muito barulho, querem ficar de brincadeirinha com quem está falando sério e acabam tomando na cabeça. E hoje eles não aparelham mais o Estado para poder deter as informações e para poder jogar com as informações. Essa é a minha opinião. Vamos ao próximo assunto, gente. Eu tenho aqui um discurso de 29 páginas. Confesso que vou abandoná-lo e não vou cansá-los. Porque eu, como técnico de um time, num time de 22 ministros, para a gente entrar em campo e ganhar o jogo, eu tenho que ter a confiança deles, eles confiam em mim, para que vocês possam realmente, através desse nosso contato, que acima de tudo está a verdade, possam também confiar em nós e acreditar que esse país, de fato, mudou. E quando começou essa mudança? Começou quando alguém, há 4 anos, começou a andar pelo Brasil, levando uma passagem bíblica do João 8,32. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Comecei pelo Centro-Oeste, a região aí de maior atuação da nossa querida ministra Tereza Cristina, uma mulher incansável que anda pelo mundo todo mostrando o que é o Brasil de verdade, o nosso potencial e o que nós juntos temos de bom para oferecer um para o outro. O Centro-Oeste é uma região de uma baixa densidade eleitoral, como o estado de Roraima, do Denário, um estado riquíssimo, mas que está engessado por certas legislações que nós queremos mudá-la. Não é apenas para o bem do governador de Roraima, para o bem do seu povo. E seu povo tem brancos, negros e índios em especial. Índios que querem se integrar cada vez mais à sociedade. Índios que também falam a verdade, que são, por vezes, latifundiários pobres em cima de terras ricas. Disse durante a minha pré-campanha, se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. É o estado que tem tudo. E cito Roraima porque é um exemplo daquilo que nós temos que buscar maneira de mudar. É um estado que sofre mais de uma dezena de apagões por dia. É um estado que é dependente agora, praticamente, de termoelétricas, já que a linha de transmissão
de energia que vinha de Gura, na Venezuela, praticamente sem manutenção, deixou de trazer energia para o Estado. Estamos com problema lá. Qual o problema? Nós gastamos 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, ao longo dos últimos 6 anos, por falta de uma construção de uma linha de transmissão. Se resolvermos esse problema, ou se conseguirmos um dia, quem sabe, fazer alguma hidrelétrica, ou melhor investir em outras fontes de energia na região, nós possamos fazer um Estado realmente a ocupar o espaço que ele merece dentro do Brasil. É um Estado que tem tudo para dar certo. A nossa querida Amazônia também, do Wilson Miranda, aproveito a oportunidade para convidar as pessoas de fora que estão aqui, que conheçam a Amazônia, vocês não serão queimados, pode ter certeza. Afinal de contas, o que muitas vezes, muitos jornais e televisões mostram, não é a realidade. É uma área lindíssima, quase totalmente preservada. É uma área que tem biodiversidade, riquezas minerais, pontos turísticos simplesmente inimagináveis. Disse um tempo atrás, um turista americano, agora posso morrer porque conheci a Amazônia. Essa terra é patrimônio do Brasil. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Isso cientificamente está comprovado. O que nós queremos para o estado do Amazonas, do governador Wilson, e para a nossa Amazônia brasileira, é explorá-la de forma sustentável. É fazer com que o que ela tem de bom sirva para nós e para a humanidade. Esse Brasil é simplesmente fenomenal. Não é porque sou brasileiro. Se formos ali para o centro-oeste, do nosso querido governador Mauro Mendes, veremos seu potencial agrícola, os problemas que tem por causa de alguma legislação que não é fácil a sua mudança, porque a agenda mundial está agora calcada na questão ambiental e nós queremos preservar o meio ambiente e queremos, mais do que isso, casá-lo com o progresso. Isso que está aqui é nosso, pode ser explorado, pode ser preservado para o bem de todos nós. Para nós, eu em especial, como presidente, para reconquistar ou para conquistar a confiança de vocês, não valem bons discursos. Nós temos que provar na prática o que nós somos e o que estamos fazendo. Paulo Guedes, o homem da economia, é mais do que um ministro da economia apenas. Ele é do planejamento também, é da indústria e comércio, é do trabalho. Ele acumulou 4 ministérios. Cadê o jornal? E para que não haja dúvida do que eu estou falando, porque quem entra em campo são os ministros, eu quero elogiar também um jornal nessa data, o jornal Estado de São Paulo, que não é só capa de domingo, reproduziu algo que eu falei, que para mim é muito gratificante. A economia é 100% com o Guedes e não tem plano B. As críticas que sofri no passado, como estatizante, em parte, com razão. A minha formação, a nossa formação militar, prezado brigadeiro Bermudes, não leva para essa linha, mas ao conhecer o economista Paulo Guedes, eu confesso a todos vocês, rapidamente ele me convenceu, e como o nosso lema sempre foi a verdade acima de tudo, eu disse-lhe, se eu chegar, o senhor será convidado para integrar a equipe da economia, e a política é sua. Não indiquei ninguém para o Paulo Guedes, não tem indicação política de ninguém. Eu vejo aqui o Roberto Campos. Nós temos um projeto para dar autonomia ao Banco Central. Acredito, Roberto Campos, depois de aprovado esse projeto, você não vai sentir muita diferença, porque você já tem uma autonomia integral no Banco Central. Isso é confiança.
Eu vejo aqui um general de exército, Fernando Azevedo, ministro da Defesa. O último problema que tivemos, derramamento criminoso, com toda certeza, quase certeza ser criminoso, na região costeira do Nordeste. Eu não precisei ligar para ele para que tomasse as providências. Ele veio ao Ministério e mostrou para nós, ou melhor, veio à presidência e nos mostrou o que já estava fazendo. Nós já estávamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, tá? Desde o dia 2 do mês passado. Então é bom trabalhar com pessoas que agem dessa maneira, que têm capacidade de antecipar problemas. Obviamente não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso, mas as providências sempre tomamos, no tocante também aos focos de calor e também algumas queimadas na região amazônica. Sofremos muito com a mídia do Brasil, em grande parte, e fora do Brasil também. Com que interesse? Abalar a nossa soberania sobre a região? Falamos na ONU com altivez, sofri algumas críticas pesadas por parte de alguns órgãos da mídia do Brasil, mas acredito, pelo que eu conversei com as pessoas das mais variadas camadas sociais, foi um discurso realista, verdadeiro, mostrando quem é o Brasil, quem nós somos. Colocamos ali quase que um ponto final no monopólio do Raoni para falar sobre a Amazônia. Levamos ali uma carta de interesse de agricultores índios que querem produzir em sua terra, que querem garimpar em sua terra também. Olha a questão do roubo de ouro aqui em São Paulo, a questão de 30 dias aproximadamente. De onde veio? Para onde ia? E a quantidade enorme de pedras preciosas, bruta, apreendidas no local. Não é fácil buscar a origem disso tudo, apesar de eu ser o presidente da República e ter uma Polícia Federal bastante competente ao meu lado, porque essas riquezas saem do Brasil dessa forma, criminosa também, e só pela maneira como tudo aconteceu, e já vinha acontecendo há muito tempo. Afinal de contas, nada de segurança, quando se transporta 700 quilos de ouro e algumas dezenas de quilos de pedras preciosas, mas nós chegaremos ao final da linha. Nós queremos legalizar o garimpo na região para os brancos, como dizem os índios, e para os índios, para o bem dele. Roraima, por ocasião da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, os risicultores queriam apenas 1% daquela área para continuar produzindo arroz, governador Denário. Não conseguiram. Roraima hoje, se eu não me engano, importa arroz. Nós temos que fazer esse casamento. O Brasil é um país que tem o que quase nenhum outro país do mundo tem: reservas minerais, biodiversidade, água potável, grandes espaços vazios, cobiçados, riquezas naturais que não existem em lugar nenhum no mundo, os nossos 7 pantanais, uma costa maravilhosa, parques nacionais. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. Os números estão aí. O Banco Central mesmo divulga. Eu só ligo para o Banco Central depois que ele decide o cupom. Não interfere em nada. Ele é quem entende do assunto. É o Roberto Campos, que fala 100% pelo Banco Central. Não sei se o Paulo Guedes interfere.
Mas eu não interfiro em absolutamente nada. Pela primeira vez no Brasil, nós temos um time de ministros que são competentes e conversam entre si. Alguém lembra de alguém ocupar a ciência e tecnologia no passado, próximo do que é o nosso astronauta Marcos Pontes? Um homem formado pela Academia da Força Aérea, orgulho a nossa FAB, formado pelo ITA, muito tempo na NASA, o único astronauta do hemisfério sul que está fazendo uma verdadeira revolução no seu ministério, apesar dos parcos recursos. Cada ministro que eu citar aqui, tenho muito a falar sobre ele. A confiança no Onyx Lorenzoni, 3, 4 vezes por dia, conversando comigo. Ernesto Araújo, quando chegou, muito criticado, era diferente daqueles que ocuparam a sua cadeira anteriormente, tem aberto portas, tem sido um herói na questão de busca de solução para a Venezuela. Então, gente, fica até complicado falar depois do presidente da República, né? Eu dei uma resumidinha aí no assunto, porque, claro, ele falou por mais tempo, né? Mas eu acho que o cerne do assunto foi exatamente o que ele falou para os investidores, que ele é um técnico. Muitas pessoas falam, você se transforma ele num verdadeiro mito. Pode ser, vocês, bolsominion, boi do Bolsonaro, pode chamar do que vocês quiserem, tá entendendo? Só que é o seguinte, ele é o único desses presidentes da República que passaram pelo país que fala alguma coisa que faz nexo, que tem como fazer, e ele não promete que vai fazer tudo amanhã, ou não promete que vai dar tudo certo daqui a pouco. Ele sabe das dificuldades. Ele sempre fala dele que o limite dele são os outros poderes. Ele sabe disso. Mas ele fala com paixão sobre o nosso país e por tudo que ele já passou e tudo que ele fez questão de fazer. E eu torno a repetir a frase que ele sempre fala: mais valem 4 anos bem feitos do que 8 porcamente, né, executados. Então, eu acho que não tem muito o que acrescentar, só ficar muito feliz de ouvir o nosso presidente da República falando para investidores, os investidores se preocupando em participar do mercado brasileiro. Quem acha que isso é ruim não entende nada de economia, é muito pelo contrário. Isso é muito bom, a gente abrir a nossa economia, do que a gente fechar a nossa economia e transformar e ter essa quantidade de desempregados que nós temos no Brasil hoje. Tá certo, gente? Vamos ao próximo assunto. Deixa eu perguntar para vocês conhecem um tal de João Dória? Não? Conhece. Claro que conhece. Aquele que montou no ombro do Bolsonaro para poder garantir o segundo turno para governador lá do estado de São Paulo. Aquele que acha que ganhou a eleição no estado de São Paulo, mas não admite, nunca admitirá que quem perdeu foi o Márcio França, na verdade. Não tinha outro para votar. Mas ele se acha o todo-poderoso. Usou o nome do Bolsonaro para fazer a campanha dele, inclusive. Aquele que é amigo da Joyce Hasselman, que a Joyce tem tanto apreço por ele. João Dória, por essa ele não esperava. João Dória, aquele que humilhou um policial militar numa reunião em público. Chamou a atenção de um oficial da Polícia Militar para impor e mostrar que quem manda é ele. João Dória. Ele só não esperava que a sociedade, a voz da sociedade, é a voz de Deus. E ele sentiu, saibam vocês, foi vaiado hoje, agora há pouco. Jair Bolsonaro, ao contrário, foi aplaudidíssimo. Muito aplaudido. E aqui não há exagero. Ele foi muito ovacionado, muito aplaudido.
Apresenta-se ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O governador vai passar a revista agora. Apresenta ao presidente, o governador passa a revista. Parlamentares, demais autoridades e esse povo querido, o único a qual eu devo obediência. Vocês são o norte do Brasil. A vocês devemos lealdade e todo sacrifício para que nós possamos colocar o nosso Brasil no local de destaque que ele merece. Assim foi o meu discurso na ONU, elogiado por grande parte da população brasileira. Muito obrigado a todos vocês. Naquele momento também, pela primeira vez, eu estive do lado das polícias militares do Brasil. Outros que me antecederam criticavam a ação dos policiais. Eu os saúdo e os louvo. Aqui, lá, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Reconheço o heroísmo de vocês. Às vezes, se fizer necessário, os nossos homens e mulheres das Forças Armadas e Forças Auxiliares não hesitarão em colocar a sua vida em risco para defender o bem maior de todos nós, que é a nossa liberdade. Meus amigos, é um motivo de honra e satisfação estar aqui. Agradeço primeiramente a Deus pela minha vida e grande parte de vocês que pelas suas mãos me honraram com esse cargo de estar à frente do Executivo Nacional. Enquanto vida eu estiver, estarei ao lado do povo brasileiro, ao lado dos nossos policiais, que tanto exemplo dão para todos nós. Vocês, policiais, mais do que exemplo, vocês são a certeza que poderemos garantir a segurança e a nossa integridade. Povo humilde e trabalhador, mesmo com o sacrifício da vida de vocês. Muito obrigado a todos por esse momento e por essa oportunidade ímpar de servir juntos a nossa pátria. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Foi uma prova, foi um tiro. Estava ele e o Bolsonaro. Foi vaiado, muito vaiado, exageradamente vaiado. E o Bolsonaro, ovacionado. Aí eu pergunto a você, realiza João Dória, e aí, acha que será páreo mesmo? Vomitar tantas besteiras contra o presidente Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro, nesse jogo da velha política, tu acha que o Brasil ainda está para isso? Tu não é o cara inteligente? Tu não acordou? Tu não entende que o brasileiro não aceita mais esse tipo de coisa? A voz do povo, cara, é a voz de Deus. E hoje tu sentiu o peso da mão da sociedade brasileira. Espero que com isso tu se torne uma pessoa menos arrogante, mais humilde, mais humana e respeite aqueles que você um dia usou para chegar aonde você está hoje. E eu não digo isso só pelo lado da política, não. Beleza? Pessoal, é o seguinte. Vamos ver esse bilhete se ele é verdadeiro? Dória demonstrou recentemente que realmente é um sujeito ingrato. Fez duras críticas a Bolsonaro, como se o tal de Bolsodória não tivesse sido decisivo para a sua eleição. Ele ignora esse detalhe. O castigo, um claro aviso da população, aconteceu hoje, sexta-feira, dia 11, e que ficará marcado para a história, inclusive nas próximas campanhas. Na cerimônia de formatura de sargentos da Polícia Militar do Estado, realizada em São Paulo,
Dória foi impiedosamente vaiado. Bolsonaro foi fortemente aplaudido ao ser anunciado. Ele chegou a descer do palco e tirou fotos com os novos sargentos e também com os seus familiares. No seu discurso, Bolsonaro lembrou que é paulista. O presidente, para quem não sabe, nasceu em Glicério e cresceu na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira. Bolsonaro destacou a morte do tenente Alberto Mendes Júnior em 1970 no Vale do Ribeira, durante a ação de combate a guerrilheiros, comandados por um tal de Carlos Lamarca. De acordo com Bolsonaro, o regime militar tinha como objetivo defender a liberdade da população. Combatemos a esquerda que queria pela força roubar nossa liberdade, impondo um plano absoluto de poder. Perderam, disse o presidente Bolsonaro. O presidente também lembrou de seu discurso na Organização das Nações Unidas, a ONU, onde defendeu o trabalho da Polícia Militar do Brasil, considerada uma das mais letais do mundo. Dória, saiba, cidadão, tu, politicamente falando, és um fracassado. Se abrace ao Frota e vá curtir uma lua de mel em qualquer ilha paradisíaca. Na polícia, pra vocês, é game over. Não me processa não, que eu não tenho dinheiro. Pessoal, muito obrigado. Talvez nos vemos ainda hoje, tá bom? Curta esse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, use os comentários e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Ô Dória, valeu! Curta aí essa ressaca, que vai, hein? Valeu, pessoal! E aí, pessoal, o que dizer, né? É só observar o tamanho dessa pessoa, a cara de pau de falar como o governador de São Paulo, que vai tomar as medidas que o governo federal não tomou, que está cuidando do meio ambiente e que vai fechar acordos que, se o governo não quer, o São Paulo quer. Até os governadores da Amazônia já fecharam, então eu vou fechar também acordos, viajar para outros países, falar como se São Paulo fosse descolado do Brasil. Aí, o camarada vai lá, dentro do estado dele, a formatura da Polícia Militar, sargento da Polícia Militar, do estado dele, e é vaiado. Mas não, Bolsonaro que é inconveniente, o Bolsonaro que é um desastre. A fala de Bolsonaro que é um desastre, mas a fala de Bolsonaro é a fala que o povo quer. É a mudança que o povo quer. Porque gente como o Dória já está assim, ó. Aliás, eles querem se reinventar, trocar o nome de partido, se afastar dos seus companheiros que estão presos. Mas, na verdade, você pode ver diante quando o presidente foi falar como ele foi ovacionado. E nessa foto que eu coloquei, que representa muito bem a policial pedindo para tirar fotos com o presidente da República e o Dória lá no fundo abandonado, a gente vê o tamanho do Dória perto de Bolsonaro, o nosso presidente da República. Vamos ao próximo assunto, gente, que esse não tem que comentar muito nada, só olhar a cara dele naquela foto. Valeu. Seguinte, cerca de 60 procedimentos, olha só, que se originaram do super inquérito do Dias Toffoli, que apura supostas ofensas e ameaças a ministros do STF, foram enviados pela Corte às Procuradorias da República nos estados e aos Ministérios Públicos Estaduais, segundo o G1. Desses 60, 3 já foram arquivados, 2 em São Paulo e 1 em Minas Gerais, e há pedido de arquivamento em pelo menos outros 2 casos. Os procedimentos correm em sigilo e apuram informações levantadas pela equipe designada pelo relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, sobre suspeitos de terem atacado a honra ou tentado ameaçar ministros. O inquérito foi aberto em março por Toffoli, sem pedido e autorização do Ministério Público. A gente vem comentando a respeito desse inquérito há várias semanas aqui em Os Pingos nos Is, e eu queria chamar a atenção aqui para um caso desses específicos do desmembramento, em que houve o arquivamento feito pelo procurador Lucas Gualtieri. É o seguinte, uma das pontas desse inquérito, chamado inquérito das fake news, né, que eu sempre digo que são supostos, porque é um inquérito sigiloso, de objeto não definido, não veio a público do que se trata,
Ele foi aberto pelo Dias Toffoli, então uma dessas pontas foi arquivada lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais. E o caso específico é o seguinte: o Alexandre de Moraes mandou investigar um cidadão da região que havia criticado um ministro do Supremo nas redes sociais. E o procurador Lucas Gualtieri, que pediu o arquivamento do caso, disse o seguinte, Augusto Nunes: não havia ofensa aos ministros, mas sim uma manifestação mais contundente. Não houve crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Uma das atribuições do Ministério Público é garantir que os direitos e garantias do cidadão sejam preservados. Há, de fato, uma situação de risco para as liberdades individuais. Fecho aspas aí para o procurador Lucas Gualtieri. Muito bem, cheio de razão. Porque eles estão muito melindrosos, os ministros do Supremo, Augusto Nunes. Está lá, o procurador analisou e falou: o que eles estão chamando de ofensa aqui é só uma manifestação mais contundente. Os caras são ministros do Supremo Tribunal Federal, que não podem ser criticados, e ainda mais, eles estão aqui, né, porque o inquérito era sigiloso e a gente não conhecia nem por alto, como está aqui na matéria, é um caso específico. E agora você tem aqui um caso específico, foi manifestação nas redes sociais. Eu pergunto mais uma vez, se o Dias Toffoli embasou, pelo que ele disse na entrevista à Jovem Pan, o seu inquérito no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e o artigo 43 do regimento, que é esse no qual ele se embasou, diz que só pode abrir inquérito ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, quer dizer, no espaço físico do Supremo, como é que uma crítica feita em rede social se enquadra para a abertura desse inquérito? Quer dizer, é de uma... Como é que eu vou dizer, Augusto? É de uma gambiarra jurídica, de um jeitinho brasileiro, de um puxadinho de regra regimental, que fica aí absolutamente patente. Eu não vou fazer nenhuma provocação, não, mas eu vou criar um caso concreto aqui. Porque os juízes, como o Zé vive lembrando, eles já são indemissíveis, eles são inamovíveis e eles gozam da chamada irredutibilidade de vencimentos. Não pode baixar o salário deles. Os ministros do Supremo não podem ser julgados por ninguém, só por eles próprios, né? Existe essa possibilidade remotíssima de o Senado examinar algum caso, mas aqui no Brasil não costuma acontecer. Então eles estão acima de tudo e da lei, claro. Aí eu venho aqui e digo o seguinte, que eu vou repetir: no momento o ministro Alexandre de Moraes desempenha o papel de delegado geral do Supremo por causa desse processo maluco, desse inquérito que está rolando. E frequentemente, como ocorreu no caso do Rodrigo Janot, ele age como o inspetor Clouseau, que era aquele personagem de uma série humorística. Aí a francesa, era o Peter Sellers, né, o ator, e que só fazia lambança. Eu estou dizendo aqui que o Alexandre de Moraes, no papel de delegado, lembra o inspetor Clouseau e só faz lambança. Ele vai ficar ofendido por isso? Eu entro nesse inquérito, como é que é? É de uma subjetividade escandalosa. Então acabem logo com isso. Essa ideia, depois dessa entrevista ao Roda Viva, eu fiquei convencido de que essa ideia nasceu, também não é nenhuma grande descoberta, na cabeça do Gilmar Mendes. O Toffoli é estimulado o tempo todo a errar pelo Gilmar Mendes, e aí essas coisas ficam pairando, né, sobre a nossa cabeça. A gente não se assusta, mas tem gente que fica preocupado com isso porque uns malucos que são eventualmente ministros do Supremo resolveram extrapolar as suas atribuições determinadas com muita precisão pelo que eles adoram chamar de carta magna. E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui, né? Vou fazer meu último comentário, até porque parece que precisa fazer, né? O Supremo Tribunal Federal não pode ser ofendido e tem que ter sua segurança garantida. Isso ninguém discute. Mas pelo artigo 43 do regimento interno do STF, isso tem que ser feito no perímetro do STF. E fora do perímetro do STF, tem que ser feito solicitado às autoridades competentes, que no caso aí seria a Polícia Federal e o Ministério da Justiça, através de uma solicitação do Supremo Tribunal Federal. E de maneira nenhuma, ou pelo menos
pelo que está escrito na lei, o Supremo poderia tomar essa iniciativa. Nem no caso do Janot, que nem fez nada, pensou em fazê-lo e comentou, tanto quanto no caso dos outros youtubers que estão sendo um a um arquivados. Isso só faz o Supremo Tribunal Federal ficar mais, vamos dizer assim, na berlinda com a população brasileira, né? A desconfiança, a insegurança jurídica, é isso que faz. Fora isso, resultado factível mesmo, acredito que não vai ter nenhum. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, já passando do nosso horário, tá certo? Bira Monteiro e Faria agradece a presença de vocês aqui e agradece, vamos dizer, vocês terem visto aí nossa pauta de hoje. E como sempre termino, Faria, né, a nossa live, nossa união é muito importante, né, e cada vez mais importante. Nós temos que ficar unidos, de coração para coração, e um beijo respeitoso no coração de vocês, tá? Se alguém encontrar o Faria aí, acorde ele, porque ele deve estar dormindo. Um abraço, valeu, gente. Até mais.